Se você pretende fazer a prova do ESA, do EFON, do AFA, ou se você já está preocupado com o Enem e os vestibulares no fim do ano, esse vídeo aqui é para você. Eu sou o Teacher Juan, eu tenho mais de 20 anos de experiência no ensino de inglês e eu vou ajudar você a ir bem no inglês dessas provas aí. Se você já acompanha meu trabalho, então já deixa aquele like porque você sabe que o vídeo vai ser útil. Se você ainda não me segue, fica até o final. Se você gostar do conteúdo, me segue, deixa um comentário aí, deixa o like, beleza? Sem mais delongas, o que você precisa para ir bem nessas provas? O que vai ser exigido de você em todas elas é a mesma coisa. Compreensão escrita, ou seja, leitura e interpretação de texto. Para você ter uma boa interpretação de texto em inglês, tem alguns pontos que você precisa ter muito bem claros na sua cabeça. O primeiro deles, você precisa aprender connectors. Connectors são aquelas palavras que vão ligar ideias e elas vão dizer qual a interação entre essas ideias. Por exemplo, eu posso dizer I was tired. I was tired, eu posso ligar com a frase I worked all day. Pode parecer óbvio, né? Que isso aqui é como me sentia e esse aqui é o motivo. Então, I was tired because I worked all day. Eu estava cansado porque eu trabalhei o dia todo. Mas eu posso querer dar a ideia de que mesmo estando cansado, eu trabalhei o dia inteiro. I was tired, though I worked all day. Ou, even though I was tired, I worked all day. Olha só, mesmo estando cansado, eu trabalhei o dia inteiro. Então, esses connectors vão ser essenciais para você entender a relação entre as coisas e entender de fato o que está sendo dito num texto. Você tem vários tipos de connectors. Você tem os de adição, como and, furthermore, moreover, in addition. Você tem os de reason, de motivo, como é o caso do because, que eu acabei de mencionar, mas também tem since, tem has, tem due to. Você tem os de condição, como if e unless, on the condition that. Você tem os de consequência, como so, consequently, therefore. E você tem os de contraste, que você provavelmente conhece o but. Mas tem uma infinidade de connectors para contraste, alguns inclusive que você já conhece, mas que você não sabia que podem ser usados para contraste. Como, por exemplo, o yet. O yet você está acostumado a ver como ainda, né? I haven't finished yet. Eu não terminei ainda. Mas ele pode sim substituir o but nessa ideia de contraste. He's very rich, yet he is unhappy. Ele é muito rico, ainda assim não é feliz. Outro que também cai nessa seara é o still, que você está acostumado a ver com ideia de continuidade, né? I still live in the same place. Eu ainda moro no mesmo lugar, eu continuo morando no mesmo lugar. Ele vai ter essa mesma ideia do but e do yet para contraste. Logo, he was very tired, yet he went out with us. Ele estava muito cansado, ainda assim ele saiu conosco. E aí você tem os outros connectors de contraste que vão ter regras específicas para você trabalhar com eles. Então, however, tem regras específicas, nevertheless, nonetheless, although, even though e though tem regras específicas, in spite of, despite tem regras específicas. Então é muito importante você ver essas regras e dar uma memorizada nelas ali para te ajudar na interpretação do texto também. Inclusive por um outro motivo, que é a próxima coisa que você precisa tomar cuidado. Palavras que têm uma terminação que podem dar vários significados para aquilo dependendo de como ela é usada. O que eu quero dizer com isso? Lembra que eu falei que é importante você saber as regras dos connectors? Por quê? Por exemplo, despite, ele sempre vai ser seguido de um substantivo ou de um verbo. Só que esse verbo vai ter que estar sempre no ing. Olha só. Despite being tired, we went out. Apesar de estarmos cansados, nós saímos. Só que você está acostumado a ver esse being, esse verbo no ing, como uma ideia de continuidade, o que está acontecendo agora, não é mesmo? Mas olha só, não é esse caso. Despite being tired, we went out. Despite working a lot, I'm still poor. Apesar de trabalhar bastante, eu continuo pobre. Então tá vendo como esse working não é trabalhando.
O verbo no ing, ele vai ter essa ideia de continuidade quando você está fazendo algo. Então lembre-se que para você estar fazendo algo, você precisa estar. Então 99% dos casos, se você não tiver o verbo be, am, is, are, junto desse verbo no ing, ele não vai ser um verbo que vai ter ideia de continuidade. Tá? Ele não vai estar no present continuous ou no past continuous. Então ele pode ser um verbo no infinitivo, de gerúndio, para dar essa ideia de trabalhar, fazer, correr. Ou ele pode ser, inclusive, um adjetivo. Por exemplo, this is so frustrating. Isso é tão frustrante. She is very boring. Ela é muito chata. Outro tipo de palavra que você tem que tomar cuidado é as que terminam com ed. Você sabe que pode ser um verbo no passado. I worked yesterday. Eu trabalhei ontem. Mas também pode ser um adjetivo. I am bored. Eu estou entediado. She was very tired. Ela estava muito cansada. E, inclusive, palavras que terminam com ER. Você deve saber que o ER ele é usado para falar que um substantivo faz uma certa ação. Por exemplo, eu sou um teacher. Por que é teacher? É porque teach é ensinar. Quem ensina é um teacher. Matar é kill, não é? Quem mata é um killer. Lose, perder. Quem perde é um loser. Win, vencer. Quem vence é um winner, vencedor, ganhador. Mas esse R também pode indicar adjetivos de comparação de superioridade. Por exemplo, Osasco é mais belo do que Carapicuíba. Osasco is prettier than Carapicuíba. Brasil é maior do que o Japão. Brazil is bigger than Japan. Então é muito importante você saber identificar a classe de palavras que essa palavra específica está sendo usada para você conseguir entender a ideia dela. Lembrando sempre que se você já estuda inglês sozinho, eu ofereço um serviço de consultoria que pode ser muito útil para você. Vou deixar o link aqui, depois você dá uma olhada, se tiver interesse me chama que a gente desenrola. E a última coisa que você precisa saber para ir bem nesse tipo de prova é que você tem que ter um vocabulário razoável. Quanto mais palavras você souber, isso vai te ajudar a suprir lacunas de conhecimento e, inclusive, de gramática e estrutura. Porque muitas vezes você vai conseguir fazer associações simplesmente por saber o significado de algumas palavras ali e juntar todo aquele contexto. Então, juntando o que eu já falei que você precisa tomar cuidado com um vocabulário amplo, você não vai ter problemas nesse tipo de prova de interpretação de texto. Como que você faz para aumentar seu vocabulário? Leia mais inglês. Pegue coisas que você gosta do seu dia a dia e tente aprender palavras novas com elas. Se você gosta de jogar videogame, joga com o áudio ou com a legenda em inglês, que é até melhor, e sempre que aparecer uma palavra nova, uma frase nova ali que você achar interessante, anota ela no caderno, anota a tradução do lado, reveja isso com certa frequência e de tempos em tempos tente criar alguma coisa com essas palavras que você já aprendeu. Pega uma palavra dessas e tenta criar uma frase, depois tenta criar outra frase com essa mesma palavra. Se você aprendeu uma frase inteira, tenta criar um mini diálogo usando ela, ou um mini texto usando ela também. Se você gosta de música, pegue letras de músicas que você gosta e tente traduzir elas sozinho. Isso vai te forçar a ir atrás do significado das palavras, além de aprender estruturas e até pegar um pouco de gramática ali, só de estar traduzindo as coisas. Outra coisa que você pode fazer com música também é cantar a música enquanto você acompanha a letra. Isso vai te ajudar a memorizar essas palavras que você está aprendendo. E essa dica que eu dei para os jogos você pode fazer com qualquer coisa, com desenhos, com filmes, com animes. Viu uma coisa nova ali? Apareceu uma palavra nova na legenda? Pausa, anota, foi o significado, faça um catálogo dessas palavras, reveja isso com frequência, tente criar coisas novas e assim por diante. E, obviamente, o que não pode faltar para você que vai prestar esses exames é um mínimo de estrutura gramatical. Então procure estudar os tempos verbais mais básicos, o simple present, o simple past, o present perfect, os tipos de futuro como going to, will, modal verbs. E para esse tipo de gramática básica, aqui no canal tem aulas completas e gratuitas como essa que você está assistindo,
vai nas playlists que já tem lá tudo separadinho, uma delas é só com as aulas numeradas. Vai lá que você vai achar aulas úteis para esse tipo de conteúdo, que eu tenho certeza que vai te ajudar bastante. E caso você queira fazer aulas de inglês comigo, sim, eu sou professor particular, eu tenho alguns horários livres na agenda, você pode entrar em contato comigo pelo Instagram, @teacherjuansantiago, me manda uma DM lá que a gente desenrola. E caso você não tenha tempo para parar uma hora, um dia específico para fazer aula, eu também ofereço um serviço de imersão em inglês por WhatsApp. Vou deixar o link para o vídeo aqui onde eu explico melhor como que funciona esse serviço. E caso você seja professor de inglês e está vendo esse vídeo por algum motivo que seja, vai lá no Hotmart e procura The Teacher's Awakening, que é um material onde eu compilei 20 anos de experiência em sala de aula e como elaborador de materiais didáticos para cursos de inglês. E coloquei tudo lá para ajudar você a produzir uma aula eficiente, eficaz e efetiva para o aprendizado do seu aluno e para destacar você no mercado de trabalho. Espero que você tenha gostado. Se você achou esse conteúdo útil, deixa um like, deixa um comentário aqui para mim também falando o que você achou e o que você tem mais dificuldade na hora de estudar inglês. E não esqueça de me seguir para continuar melhorando. This is Teacher Juan. I'm out.